Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo de recap, pessoal. E o que que é o recap para você que está caindo de paraquedas aqui, e nunca participou de um recap? Recap nada mais é do que recapitular aquilo que eu fiz dentro da sala ao vivo, os conhecimentos técnicos que eu apliquei junto com os meus alunos, reforçando as questões técnicas, argumentos técnicos, enfim, reforçando tudo aquilo que de fato é relevante para a gente poder masterizar os conhecimentos que foram aplicados, corrigir eventuais equívocos também, né? E, enfim, tudo aquilo que é pertinente para ser feito após um mercado, após mais um pregão, né? Eu costumo fazer um paralelo, uma analogia, que um recap nada mais é do que uma correção pós-prova, né? Então a gente vem para o pregão, executa, aplica estratégia e aí após fechar o pregão a gente colhe os resultados, né? Se foram resultados positivos, a gente reforça os elementos técnicos que foram utilizados ali para a gente poder voltar no dia seguinte e continuar aplicando aquilo que tem dado certo. Se deu stop, né? A gente pode avaliar e busca avaliar se de fato aquele trade foi técnico, tá? Inclusive eu vou contar algo aqui que talvez tem gente que se surpreenda, né? Mas sim, trades técnicos também estopam, né? Tudo no mercado não é 100% de certeza. O mercado envolve o quê? Uma curva de assertividade, entendeu? Então, se você trabalhar com uma assertividade de 50, 60%, parabéns. Tá ótimo, entendeu? Pelo menos no meu operacional, 50, 60% dessa assertividade em média já vai me deixar com um ótimo lucro, tá? Claro que tem que considerar um ponto muito importante. Os stops que você tem são pequenos. E quando você entra no trade, ele começa a pagar. Você consegue desenvolver, aliás, você consegue surfar o movimento e pegar uma boa pontuação, porque se você trata só a assertividade isolada e esquece do risco-retorno, há um grande problema. Eu trato aqui, pessoal, a questão da assertividade junto com o risco-retorno. E as oportunidades que nós pegamos em média, elas tendem a pagar 5, 6, 7, às vezes até mais, né? 5, 6, 7 vezes ou mais, ou vezes o risco, entendeu? Então, aqui só para você ter ideia um trade de 100 pontos, se eu pego 500 pontos nele, eu estou falando de 5 vezes o risco, tá? Então, é esses três pontos que tem que serem avaliados, tá bom? E aqui, pessoal, nesse dia 11 de março, a gente vai poder aqui aprofundar nessa terça-feira o que que a gente fez na sala. Foi um dia no período da sala, especificamente, eu fiquei até 1h30, pessoal, esperando uma compra. E infelizmente a segunda compra no índice não veio dentro da sala, mas acabou acionando depois. E inclusive eu fiz um recorte do fechamento que eu fiz na sala ao vivo, alertando o pessoal que estava comigo na sala para poder pegar essa oportunidade à tarde, que aí pagou mais de 1.100 pontos, tá? Então, gain no dólar, gain no índice para quem pegou essa oportunidade. Tem aqueles que ainda não têm tanta confiança de pegar um trade sozinho, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Aproveite esse conteúdo aqui para você aprender e amanhã você voltar para o mercado e fazer o negócio acontecer mais uma vez, tá bom, pessoal? Então vamos lá. É, No dólar nós tivemos aqui, pessoal, esse clique que chegou a pagar 20 pontos, então foi uma belíssima oportunidade. Então só para considerar aqui, ó, a gente tinha feito uma oportunidade antes, que foi exatamente a, deixa eu lembrar. Não foi aqui, tá? Eu não fiz aqui agora que eu lembrei. Eu tava no 1 minuto, esse aqui é o gráfico de 2 minutos no dólar. Eu acabei não pegando esse risco, mas quando ele volta exatamente aqui, a gente deixou uma ordem pendurada, com o stop aqui na mínima. E aí ele foi pagar, chegou a pagar aí, pessoal, 7 pontos. Eu fiz uma parcial de 6 pontos e depois ele volta aonde? Exatamente aqui. E aí, eu vou recapitular depois para vocês ali. Mas aí eu fiz uma adição aqui, tá? Então isso que acabou me deixando aí com um stopzinho pequeno, tá? Um stop de 4 pontos nesse trade, tá? Então ele faz a entrada, eu faço o parcial aqui para livrar o risco que estava aqui, mas ele volta aqui próximo ao stop, eu faço uma adição, ele não desenvolve e aí acaba me estopando, né? Então foi um trade que começou a pagar, pagou muito bem. Aliás, muito bem não, né? 7 pontos, eu não sou operador scalper para dizer que 7 pontos é muito bom. Não, isso não existe, tá? E aí depois ele vai lá e faz o quê? Uma violinada, tá? Eu considerei uma violinada aqui. Por que que eu considero uma violinada? Porque olha o que o mercado fez, olha o que o dólar fez aqui depois, ó, ele subiu. Então uma violinada clássica. E esse trade que você tá vendo aqui, pessoal, que foi o momento que eu consegui tirar o print, acabei não conseguindo tirar aqui em cima o print com 20 pontos, não foi pago aqui, tá? Eu não paguei pedágio. Eu falei na sala, eu falei, pessoal, eu vou cercar um pedágio aqui e se eu pagar, eu vou avisar vocês. Eu acabei não pagando pedágio. O mercado subiu
e rompeu essa máxima aqui. Quando ele rompe essa máxima aqui, ele quebrou a estrutura. Quando ele quebra a estrutura, eu falei para o pessoal na sala, vamos deixar a ordem pendurada. Era 58,50, se eu não me engano, exatamente, 58,50, tá? Só para vocês terem ideia, a nossa compra aqui foi 5849, tá bom? Perdão, stop 5849, tá? E aqui 5850 foi essa entrada aqui com stop aqui embaixo, né? Então ele só veio aqui buscar a na entrada e depois puxou na alta pagando 20 pontos, tá bom, pessoal? O que que você precisa entender disso aqui que eu tô falando para vocês? Você tem que estar com o gerenciamento na tua mão, tá? Você tem que estar com o gerenciamento na tua mão. Quando eu fiz essa entrada aqui, ele pagou uma parcial, eu voltei aqui e fiz uma adição, tá bom? Por que que eu fiz a adição? Porque eu considerei uma região muito importante que, ao meu ver, estaria falhando, tá? Beleza? Que, ao meu ver, estaria falhando e jogando o movimento para cima. Daqui a pouco a gente vai pro gráfico em movimento aqui, tá? E aí, pessoal, essa entrada aqui eu não paguei o pedágio. Se tivesse pago o pedágio, seria muito bom. Teria lucrado aí, voltado aqui, teria comprado mais, tá bom? O que que você precisa entender aqui também? Outro detalhe. Uma das coisas que a gente usa muito aqui no dia a dia é a quebra da estrutura, tá? Isso aqui eu considerei um pivô, certo? Considerei um pivô aqui. E um pivô que falhou, é um pivô que ativou para baixo. Então, quando ele superou essa máxima, isso aqui eu considerei efetivamente o que? A quebra de estrutura. Se ele quebrou a estrutura aqui, eu posso avaliar um último fundo ou a região que rejeitou para fazer a minha entrada nesse trade, que é por captura de liquidez. Tudo isso aqui desenhado na sala ao vivo, tá, pessoal? O racional, expectativa, a base técnica, os alvos, né? Eu tinha um alvo aqui, pessoal, que era pelo menos o fechamento do gap, né? Eu tinha um alvo que era a expectativa de fechamento do gap e acabou não evoluindo, tá, pessoal? E aí, só para vocês terem ideia, agora eu vou utilizar aqui o gráfico. Olha aqui, ó. Ah, aqui eu tô no dólar. Aqui eu tô no índice, né? Olha aqui, ó. Ó, o dólar caiu até um pouco mais, tá? Eu vou por um minuto aqui mostrar para vocês. E aqui, essa era a expectativa, né? O desenho tá aqui, tá, pessoal? Olha o desenho aqui, ó. Então, nesse momento, nós tínhamos feito a compra, deixa eu lembrar, a compra aqui, tá? Chegou a pagar 20 pontos. Eu acreditei que ele continuaria rompendo, romperia essa máxima e espelharia esse movimento para cima, um movimento de inflexão. Isso, infelizmente, não aconteceu, tá? Só que aí, pessoal, tinha compra, né? Teve gente que, teve gente que acabou não pegando aqui e aí perguntou, Vitor, onde seria a nova compra? E aí eu comentei, a nova compra é o reteste da onde capturou liquidez. Se aqui, ó, que ele fez o pivô, rompeu, fez um novo pivô de alta, rompeu a máxima e quebrou a estrutura, a nossa compra, ela, a gente saiu perdão, daqui comprado, ó, e aqui voltou a capturar liquidez. Veja que ele fez uma captura de liquidez bem bonita, né? Jogou para cima. A compra sempre vai ser o quê? No reteste, tá? Quem é aluno da mentoria sabe que eu tenho um manejo ali para fazer uma entrada. Eu posso fazer uma entrada aqui, ó. Geralmente é isso, entrada por risco, que pode ser com candle ou sem candle, né? Eu tenho isso lá na mentoria. Eu ensino passo a passo disso aqui, risco com candle, tá? E aí eu começo a ter o que? A quebra de estrutura. Aliás, é captura de liquidez, né? A quebra é o conceito de falha, tá? A captura de liquidez acaba sendo uma possibilidade de entrada, tá bom? Mais ou menos isso, tá? Na verdade, aqui no 3 teria a presunção da falha do pivô, tá? Que é uma entrada que eu gosto bastante. Presunção da falha do pivô, ok? E aí tem o ponto 4 aqui, que seria a captura de liquidez, tá? Então, assim. Não vou me aprofundar nisso. Você que é aluno da sala ao vivo, tem uma aula que eu falo quatro tipos, quatro formas de entrar em um trade, tá? No acervo da sala ao vivo, você não paga nada mais por isso, tá? Se você entrou para a sala ao vivo, você pode acessar esse conteúdo e entender a forma como eu opero. Além disso, Vitor, eu não sei avaliar as regiões.
como você fez aí, por exemplo, o trade do índice, o trade do dólar, por que que você compra numa região, por que que você vende numa região, por que que o preço está subindo nos 5 minutos você vai lá e vende, por que que o preço está descendo nos 5 minutos você vai lá e compra, como que eu faço para avaliar essas regiões macro nos 60 minutos no gráfico diário? Tem um curso lá de nivelamento de 4 horas para você que entra na sala ao vivo, e fora essas 4 horas, tem mais de 40 horas de conteúdo adicional para você poder assistir. E isso só dentro da sala ao vivo, tá? E aproveitando que eu comentei da sala ao vivo, aqui embaixo, ó, no rodapé aqui do vídeo, você acessa www.l2trading.com.br. Vitor, já fui aluno um dia, quero voltar para a sala, tem cupom especial para você. Aqui na descrição desse vídeo, você tem o link para você falar com o pessoal do suporte pelo WhatsApp, tá bom? Então você recebe o cupom exclusivamente lá, tá bom? Vitor, eu quero aprender o método L2. Aqui na descrição do vídeo também tem o link para você se inscrever na lista de espera da mentoria, tá bom, pessoal? Sem mais delongas, continuando aqui, ó. Captura de liquidez linda, tá? Lembrando que o recap serve para mostrar para vocês o que foi aplicado aqui. Eu não vou parar ficar aprofundando, né? Tem recaps que eu faço isso, mas a ideia do recap é isso, é mostrar o que foi aplicado. Então a nossa compra foi exatamente aqui, ó. E depois ele volta a retestar. E eu falei, a possibilidade de compra no 5851, que pode ser o quê? Pendurado. Eu fiz essa compra, chegou a bater 7 pontos, 8 pontos de ganho, tá? Eu fiz uma parcial, stop ficou lá na mínima, acabou. Entendeu? Não tomei stop negativo nessa operação aqui também, tá? Beleza? Então, um trade de 4 pontos de stop, a operação chegou a pagar 20, eu guardei 16 pontos dessa operação no bolso, e daí depois uma nova entrada ou adição para quem estava no primeiro trade ainda, que chegou a dar aqui também mais 8 pontos, tá bom? Depois o mercado veio, rompeu, e aí eu acabei não fazendo mais nada, pessoal. Até quase belisquei uma compra aqui, né? Quase belisquei uma compra aqui, só que foi esse o desenho que eu fiz aqui na sala. Ainda dentro da sala eu comentei, pessoal, ele teria que quebrar a estrutura, superar esses topos mais relevantes, marcaria essa mínima desse candle aqui onde era a captura de liquidez anterior, e se ele voltar aqui eu posso sair daqui comprado, tá? Esse cenário não aconteceu, então eu acabei ficando de fora. E eu falei, inclusive eu falei na sala, pessoal, seria muito bom, agora fechando a sala, que ele ficasse aqui marinando o preço nessa região, porque daí a partir da manhã a gente pode sair comprado daqui. E eu vou falar para vocês, tá? Eu gostei dessa movimentação dele, tá? Eu gostei que ele ficou aqui, ó. Essa região foi analisada no pré-mercado, tá? Aproveitando para destacar aqui, ó. Isso aqui foi mapeado no pré-mercado. No pré-mercado eu falei assim, eu vou trabalhar uma venda lá em cima, eu vou trabalhar aqui uns pontos de liquidez na venda, ou eu vou trabalhar aqui na compra. Isso antes do pregão abrir, tá? Claro que o mercado demorou aqui para chegar, ó. Meio-dia e 45 ele chegou na região. Depois ele acabou acelerando aqui na queda, tá? Eu tinha uma expectativa no cenário para alta, até porque nos 60 minutos ele estava numa movimentação de alta com a média de 20 aqui por baixo, tá bom? Eu uso as médias nos tempos gráficos maiores, tá bom? E eu até comentei, pô, se ele ficasse marinando o preço aqui embaixo, seria bom pra gente amanhã, no caso quarta-feira, subir comprado. E o que que a gente tem aqui agora, pessoal? O preço ficou aqui, então amanhã você já consegue imaginar mais ou menos o que que a gente pode fazer a partir dessa região. Se você que é aluno, você vai poder acompanhar dentro da sala ao vivo, tá? Detalhe importante, pessoal. Você que não sabe o que é uma quebra de estrutura, eu falei que só ensino a aplicação, mostro o que foi aplicado e não ensino a base por trás aqui, justamente que é um recap, tá? Então tem que ser um conteúdo bem focado e agilizado, mas eu vou aproveitar para dar essa palhinha aqui para vocês, tá? Então presta atenção aqui, pega papel e caneta na mão. Movimento esticou, é uma região de interesse que potencialmente pode entregar uma reversão e você não está vendido? Então, o que que você vai fazer? Movimento corrigiu, ativou novo pivô de baixa. Qual tempo nós estamos falando? 5 minutos. Então, nós temos aqui um pivô de baixa, tá? A partir do momento que ele supera o topo anterior, aqui nós temos a quebra de estrutura confirmada, tá? Quebrou a estrutura, você já vai entrar no rompimento aqui? Não. Você vai esperar o quê? Uma captura de liquidez, que é ele voltar exatamente no ponto que foi ativado o pivô de baixa, tá bom? Claro que tem mais critérios, tem mais detalhes discricionários aqui para você avaliar onde você vai fazer essa compra, tá? Mas em resumo é isso, né? Do ponto do pivô até essa mínima, tudo isso aqui é uma região de
captura de liquidez. Para você poder afunilar onde você vai pagar essa compra nesse contexto aqui, que é um contexto potencial para reversão, aí você tem que avaliar livro visual, o fechamento do corpo real, você pode baixar por 1 minuto e por 2 minutos e ver a progressão dos candles, se teve candle com absorção ou não, entendeu? Você pode buscar mais gatilhos aqui, mas resumidamente é isso, né? Então nós temos aqui já confirmado, pessoal, confirmado aqui uma quebra de estrutura em uma retração de 61,8 do movimento de alta de segunda-feira. Então, segunda-feira o mercado subiu e hoje passou aqui corrigindo, bem enroscado, e está no 61,8 de toda essa alta. Então, é uma região ótima para a gente poder sair comprado aqui. Existem algumas formas para sair para poder sair comprado que eu vou apresentar para os meus alunos amanhã às 8h37 na sala ao vivo, tá? Mas tem três desenhos aqui. Então, eu já sei o que eu vou fazer amanhã, como eu vou sair comprado e qual a região que eu vou sair vendido também, caso o mercado venha abrir. Eu já tenho tudo isso desenhado e todos os dias eu faço isso. Eu apresento todos os dias as regiões mais potenciais e lucrativas para a gente poder fazer uma operação. Inclusive, se quiser se tornar aluno, você já sabe, ó, www.l2trade.com.br, tá bom? Então corre, aproveita, né? Eu já tenho idealizado o cenário aqui. Eu não sei o que o mercado vai fazer, mas eu sei o que eu vou fazer, né? E isso eu faço constantemente. Mapeamento, abriu o mercado, chegou na região, eu clico. Isso não muda, é todos os dias, tá? Ai, ai, falei rápido, mas tá aí, né? Você entendeu que é uma quebra de estrutura, né? Tá bonito aqui, hein, pessoal? Tá bonito, tá? Tem um ponto para venda, eu já consigo visualizar aqui a venda para amanhã e a compra para amanhã, tá? Consigo visualizar os dois pontos principais potenciais para a gente poder pegar essa movimentação, tá? Pessoal, índice futuro deu um trade de 165 pontos de stop, eu vou explicar para vocês, tá? Eu coloquei uma gordura um pouco além, né, daquilo que não daquilo que eu aceito, tá? Mas 165 pontos é geralmente o nosso stop em médio risco que a gente assume no índice é 60, 80 a 120, 130 pontos. Não é comum 160, 170, 180 pontos, né? E aí esse trade foi aqui, deixa eu lembrar. Eu vou ter que ir para 1 minuto, tá, pessoal? Eu vou ter que ir para 1 minuto para me lembrar aqui onde que foi esse trade. Mas foi um 7640. Eu acho que foi aqui, tá? Foi mais ou menos aqui, ó, tá? Foi mais ou menos aqui. Ele falhou a captura de liquidez e veio para baixo, tá bom? Se não foi aqui, tá? Eu sei que foi 165 pontos de stop. Eu já vou pro gráfico, tá? E aí teve pessoas que perguntaram assim para mim, Vitor, por que que você não vendeu, cara? Quem tava comigo, pessoal, na sala ao vivo desde o pré-mercado, viu que antes do pregão abrir, eu fiz uma análise aqui de expectativa para a venda, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Olha aqui, ó. Então, a minha expectativa antes do pregão abrir, pessoal, era aqui, ó, um trap da máxima. Eu anotei aqui, ó, trap de máxima do dia. Ele só foi beijar a máxima. Inclusive, teve uma venda aqui com captura de liquidez que pagou 900 pontos até aqui, ontem, tá? Só que nesse caso aqui, eu falei assim: aqui é a faixa de gap, com retração de 61,8, mais máxima do dia anterior, eu vou no trap. Quando ele puxou o primeiro movimento, não comprei aqui, falei eu não vou comprar, pessoal, fiquei cercando o trade, falei se ele voltar lá em cima, retestar, a gente vende, tá? E infelizmente ele não foi, tá? A gente teria pego nesse trade aí, pessoal, 2.000 pontos, tá? Por que, Vitor, você tem tanta confiança? Porque em nenhum momento ele quebrou a estrutura. Nenhum momento ele quebrou a estrutura, tá? Ele faz um pivô aqui, ó. Depois aqui faz outro nos 5 minutos. Aqui, ó, ele faz outro nos 5 minutos. Aqui faz mais um nos 5 minutos. E ele teria quebrado a estrutura somente aqui. Ou seja, teríamos com toda a certeza surfado um trade de 2.000, pelo 2.300 pontos com proteção em 2.000 pontos. Tá bom? Porque o meu método, a minha técnica, ela permite isso. Tá bom? É uma infelicidade, eu falei na sala, uma infelicidade, pessoal. Ele não ter voltado lá em cima, não abrir lá em cima, não ter retestado lá em cima, é uma infelicidade, né? Da mesma forma que na sexta-feira foi 3.000 pontos aqui. Comentando a respeito da forma de conduzir, pode ver, ó, que ele estabeleceu topos e fundos ascendentes e em nenhum momento quebrou a estrutura. Nenhum momento quebrou a estrutura.
Ele pode ter feito quebras pelo 1 e pelo 2 minutos, mas pelo 5 não. Por isso que eu surfei aqui. Eu surfei 3.000 pontos. Teve alunos que surfaram 2.000, teve outros alunos 1.300, 1.500, 1.400, 800 pontos, tá? Teve é, diversos alunos surfando na sexta-feira, tá? Então, uma infelicidade ele não ter feito o trap lá, tá bom? Beleza? Por exemplo, eu venho pro mercado aqui amanhã e ele apresenta algo semelhante a isso. Lembra que eu falei no começo desse vídeo que o recap serve para você estudar e ver o que o mercado está acontecendo? Vamos supor que ele dá uma oportunidade semelhante amanhã, ou depois da manhã, ou enfim, os próximos dias aí. E ele não faz o trap, e ele acelera o movimento. O que que eu vou fazer? Eu vou falar assim: opa, peraí. Ele não está fazendo o trap como eu queria. Então eu posso antecipar essa operação? Até posso. Qual que é a condição? Reduzir a mão. Tô pensando alto aqui, tá? Compartilhando com vocês. Na sala eu sempre falo isso. O professor, o maior professor na nossa vida, para mim, chega uma altura da nossa jornada dentro do mercado que é o próprio gráfico, tá? Você consegue extrair muita informação dos gráficos, tá bom? Não vou me estender muito aqui, mas tá aí. Infelizmente, foi uma belíssima oportunidade avaliada no pré-mercado com um mísero detalhe do trap. Tivesse dado o trap aqui, pessoal, né? Eu não ia nem ter o stop de 165 pontos e não ia ter surfado os 1.000 pontos na alta, tá bom? Mas vamos lá. O que que vocês precisam agora? Ah, vou fazer uma coisa diferente, tá? Eu fiz um recorte, pessoal, do vídeo, né? Sempre quando tá para fechar a sala ao vivo, pessoal, eu faço um panorama daquilo que pode ser interessante aí para a gente poder operar para os alunos que vão continuar operando à tarde, tá? A sala normalmente ela vai até meio-dia, hoje foi até 1h30, tá? Mas eu sempre faço ali uns 10 minutos ali no fechamento da sala, recapitulando e reconsiderando potenciais regiões para quem for operar à tarde, entendeu? E eu cravei essa região aqui, ó. Tá? Essa caixinha maior aqui, ela foi cravada no pré-mercado, tá bom? Na verdade, já na segunda-feira, né? Por quê? Porque o mercado aqui, a gente saiu comprado na sexta-feira dessa região aqui, ó. Tá? Então aqui era um ponto ímã. Por que que era um ponto interessante, um ponto ímã, um ponto de liquidez? Porque ele quebrou a estrutura aqui em cima dos 60 minutos. Eu já vou pro gráfico de 60 minutos. Inclusive, eu comentei em dado momento, na sexta-feira, inclusive, eu já falei isso, quando eu estava pagando cerca de 1.200, 1.300 pontos. Na sexta-feira eu já tinha falado isso. Pessoal, em dado momento ele tende a voltar lá. Lá é a captura de liquidez dos 60 minutos. Então marca essa região porque em dado momento ele tende a voltar lá. Voltou hoje, voltou nessa região, o que que nós vamos fazer? Comprar. Só que, qual que era o porém? Quando ele toca no início dessa caixinha que foi marcado por esses fundos, daqui que eu marquei a primeira compra até a mínima era 600 pontos. E eu falei na sala, tá dando absurdamente o alto risco aqui, então eu não pago 600 pontos. Eu torço para ele descer um pouquinho mais, buscar um pouco mais de liquidez, e aí eu posso comprar. E nesse vídeo aqui você vai ver o fechamento que eu fiz na sala ao vivo. Eu fiz aqui um recorte aqui, né? Tentei enxugar um pouquinho, só para você entender, você também que não é você também que não é aluno da sala ao vivo, pra você entender, né, como que é parte, né, da dinâmica, né, um pedacinho da ponta do iceberg daquilo que é feito dentro da sala ao vivo. E você, como já tive alguns comentários ali de alunos que infelizmente tiveram que sair 11 horas, 11h30, meio-dia, não conseguiram acompanhar esse racional aqui. Não conseguiram acompanhar o fechamento da sala. Mas eu vou puxar um pouquinho a tua orelha e lembrar que lá no pré-mercado essa região já foi mapeada. Entendeu? Foi comentada na sexta-feira, foi comentada na segunda-feira e foi comentada hoje também. Por quê? Porque era a estrutura dos 60 minutos. Ó. O mercado fez uma quebra de estrutura aqui. E se ele fez uma quebra de estrutura aqui, ó, quando ele voltar aqui, ele é um ponto de liquidez. Coisa linda, pessoal. Imagine que esse candle 6 aqui é um candle do 1 minuto, numa quebra que aconteceu no 1 minuto. Você não vai pagar essa compra aqui? Lembra da nossa compra? Você que não assistiu o recap aí, pessoal. Lembra da comprinha que foi feita aí no payroll da sexta-feira? Mesma coisa, ó. A diferença é que aqui a gente está falando no minuto, ali é nos 60 minutos. Mas é o mesmo conceito, olha aqui, ó. Rompeu essas máximas, quebrou a estrutura. Quebrou a estrutura, o Vone que teve as marcações de preço aqui, ó. Porque isso aqui foi só limpar a liquidez. Olha o gatilho que nós compramos na sexta-feira. Tudo, absolutamente, tudo compartilhado dentro de sala ao vivo. Aí você vem para os 60 minutos aqui, ó. Você vê que é o mesmo conceito. Por quê? Porque o mercado é fractal. Você precisa entender isso. O que se aplica no 1 minuto, se aplica nos 60 minutos. Assim como se aplica no 30, no 15, no gráfico diário. Só que dentro do método você vai canalizar as melhores oportunidades, tá?
Gostaram disso? Inclusive o mercado pode continuar puxando aqui já. Vou torcer para ele não abrir com gap de alta amanhã e abrir com um gap de baixa, tá? Beleza? Abrir com gap de baixa aqui, tá bom? Claro que a gente vai considerar a troca de polaridade aqui, que possivelmente ele pode fazer uma movimentação de baixa. Mas deixa eu colocar o recorte aqui e assista até o final, tá? Então vamos lá, rapidinho. Tudo isso aqui é um ponto de liquidez, ó. Se eu for pegar 100 candle aqui, pessoal, 100 candle, eu acredito que é a região potencial de liquidez, vou tomar compra. Qual que é o detalhe aqui, pessoal? O stop, eu preciso sempre colocar no último fundo, e tá longe, né? Olha aqui, ó. Tá absurdamente longe, ó. Ó, nesse momento aqui ele ainda tava longe, né? Nesse momento aqui, ele ainda estava. Ele tinha acabado de puxar aqui, na verdade. Mas nessa linha aqui, pessoal, ele estava dando 600 pontos. Ó, nesse primeiro ponto aqui, com o stop aqui, 600 pontos. A compra que eu paguei foi 320, se eu não me engano, de risco. Só que o que eu fiz? Eu reduzi a mão e coloquei uma adição exatamente aqui embaixo. Ó. Eu acabei saindo da tela, né? Eu falei, eu vou tomar esse risco aqui, né? Tomar esse risco aqui e vamos ver, porque é uma região de liquidez, né? Uma região de memória de preço, né? Vamos continuar aqui só para fechar esse vídeo. Vá buscar tudo que é de liquidez, faça uma micro quebrinha e suba. Região que já mostrou pressão compradora, tá? Que foi a região que nós compramos aí na sexta-feira, né? O tradezinho que pagou 3.000 pontos, né? Tá na região. Se vai reverter, eu não sei. Deixa eu dar uma olhada no gráfico diário aqui. Puta, que região é essa? Então tá aí, pessoal. Dentro da caixinha verde, por do gatilho na compra vale um risco. Segunda possibilidade seria uma micro quebra de estrutura, né? Que ele faz o pivô, volta a romper topo anterior e aciona, tá? É isso. Ó, isso aqui é uma micro quebra. Pode ser pelo 2, pelo 1 ou pelo 5, tá? Pelo 1 já dá, tá, pessoal? Sempre um alvo intermediário é a VWAP, tá? Cerquem essa oportunidade, respeito o gerenciamento se continuar operando e não der certo, tá bom? E nos vemos no recap, tá bom? Ó, quem não marcou a caixinha verde aí, ó, começa no 124, 110, tá? Beleza? É isso. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais. E mais um detalhe aproveitando aqui, né? Olha o horário, pessoal. Que sala que faz isso? Eu queria ter catado ainda, mas eu tava com muita fome. Tava, eu falei assim, pessoal, e daí eu até comentei, né? Vocês vão ter que tomar um risco por conta, vocês vão ter que experimentar, principalmente aluno mais antigo. Você vai ter que se experimentar, tomar esse risco aí, né? E aí, onde que ele foi? Olha aí, ó. Regiões absurdamente lucrativas, né? Agora eu vou para os 5 minutos. Essa faixa aqui foi do pré-mercado, depois eu só deixei essa, ó. Pode ver, se você voltar o vídeo aí depois, você vai ver, ó. Não mudei, não ajustei, exatamente a região, tá? E a minha compra eu paguei no 124 0,25 ou 0,15, se eu não me engano. Tinha uma score aqui no livro visual. O 124 também, 124, 125 bola. São pontos importantes também, né? Eu tenho avaliado como um argumento técnico, né? E aí uma dúvida que algumas pessoas perguntaram, né? Então, assim, foi por candle? Não. Tomei um risco, foi bem agressiva a entrada mesmo, tá? Logicamente que se eu tivesse tomado uma compra por gatilho seria um 63, o candle 63 aqui nos 5 minutos, né? Ou aqui vamos avaliar um minuto para ver se teve uma quebrinha. Na verdade, num minuto aqui até teve, né? Num minuto, nos 5 minutos, no 2 minutos teve as quebras, mas não teve captura de liquidez, tá? Então ele supera os topos anteriores e ele não volta a fazer um movimento de captura de liquidez, tá? E aí gatilho, pessoal. Gatilho também não. Tá? Então não teve um gatilho tão evidente disso, né? E aí uma dúvida que algumas pessoas também ficaram sobre a captura de liquidez se teve. E não teve. Ó, quando ele rompe essa máxima, pode ver. Onde que ele tecnicamente falando, ele poderia voltar aqui, ó. Tá? Então ele poderia fazer essa volta aqui. Se eu pego esse pivô menor aqui, pessoal, o que que acontece, ó? A quebra de estrutura tá aqui, ó. Então, após romper, como ele rompeu aqui, ele voltou aqui no pé desse candle 156? Não. Então, seria a captura de liquidez aqui, ou dessa quebra maior seria a captura de liquidez aqui, tá? Claro que eu não quero cravar exatamente o ponto aqui, né, pessoal? Toda é uma região de liquidez, né? Eu poderia quebrar aqui e voltar nesse ponto mais baixo ou até quase testar a mínima, tá? Porque acaba sendo tudo liquidez, tá? Espero que vocês tenham entendido aí, tá bom? Aqui pelo 2 até daria essa compra aqui, ó, tá? Como eu não fiquei olhando mesmo o gráfico, pessoal, deixei pendurado aqui, tá? Pendurado, não quis nem olhar. Falei, se pagar, paga. Se voltar lá, eu vou tomar um stop aí, porque eu fui com menos contratos, tá? Entendeu? Minha estratégia, né? Como eu deixei, não faço isso, eu não recomendo fazer um risco de 300 pontos, pessoal. Se eu não me engano, foi 315 com a mão cheia, tá? Você tem que aplicar a dosagem de contrato, tá? Quem opera com contrato não tem como dosar. Quem opera com dois contratos vai dosar, mas vai surfar só com um e não vai ter parcial para fazer, entendeu?
tá? Então que fique bem claro para vocês. Inclusive eu falo ali no recorte no vídeo sobre essa possibilidade de deixar o stop lá embaixo, tá? Beleza? E foi a posição que eu tomei, tá? Tivesse tomado num 5,7 uma compra aqui, talvez teria estopado, aí pagaria um pedágio, né? E, bom, é isso, pessoal. Tá? E aí, onde que o mercado foi cravar, eu até comentei isso no vídeo também, eu não sei se essa parte do vídeo ficou ali, mas todo trade, quando tem afastamento da VWAP, isso eu falei no fechamento da sala, a expectativa é voltar lá, tá? Beleza? E a compra que eu tomei antes, que deu 165 pontos de stop, ela foi aqui, ó, tá? Vamos lá. Contexto de mercado, 7640. Segundo argumento técnico que eu tinha aqui, tinha topos anteriores pelo menos nos 5 minutos. Terceiro argumento técnico aqui, o movimento veio amplo na queda, tá bom? E aí nos 5 minutos, o que que eu avaliei? Presta atenção aqui. Aqui era o fundo anterior, eu não paguei compra nesse candle aqui. Marquei essa mínima. O que que ele fez aqui, pessoal? Rompeu. Quando ele rompeu, olha a pressão dessa vela 164 aqui, ó. Rompeu forte e superou esse topo anterior. Além disso, o que que ele fez aqui? Rompeu esse topo anterior também e essa máxima aqui também. Então ele mostrou, pelo menos para mim, que aqui, somado ao contexto que eu já tinha avaliado, seria um ponto potencial de reversão ou minimamente uma correção daquilo que o mercado tinha apresentado na queda. Eu estava contabilizando cerca de 400 a 500 pontos para cima, né? E aí o que que acontece? Após quebra de estrutura aqui, essa aqui mais relevante, eu marquei como compra, pessoal, exatamente o aqui, ó, só que eu não deixei pendurado, tá? Quando fechou esse gatilho, eu tomei compra acima do 181, tá bom? E aí o stop aqui na mínima, tá? Foi isso que eu fiz, tá bom? Então por isso que deu um stop aí de 165 pontos, tá bom, pessoal? 165 pontos. Pegou a visão? O que que eu faria diferente, pessoal? O que que eu faria diferente aqui hoje? Com gráfico parado, tá? É fácil falar com gráfico parado. Mas o que que eu teria feito diferente aqui? E eu não que eu mudaria, pessoal, o trade, tá? Porque é fácil olhar gráfico parado, tá? Mas aqui o candle 181 não teve volume financeiro alto, tá? Ponto 2, pessoal, a compra poderia ser no candle 63, tá? Por que que ele poderia ser no 63? Porque aqui teve memória compradora dessa movimentação mais acelerada no 64. Então poderia ter pendurado a minha entrada exatamente acima do 64, tá bom? E aí teria acionado aqui no 189. Se aciona no 189, eu acho que eu não ia fazer parcial não, tá? Só que daí seria um stop menor, seria um stop de cerca de 90 pontos. Só que aí vai um detalhe, pessoal. Aonde falhou o pivô? O pivô, ele não foi aqui essas mínimas que fez a falha? Então, eu comprei bem nesse candle aqui, tá? E aí eu vou te mostrar um detalhe. O que que aconteceu ontem no pregão? Veja que eu cometi algo que eu ensino e muito vocês a não fazer, que é oscilar na tua tomada de decisão, ó. Tá vendo esse trade aqui? Era uma região qualificada, pessoal. Era uma região qualificada no pré-mercado. Quando ele rompe essa máxima aqui, o que que ele fez aqui? Não quebrou a estrutura? Então ele veio exatamente nessa mínima anterior e ele deu gatilho. Então você está entendendo que eu não errei em tomar o risco hoje ali no trade, na compra? Foi um stop absurdamente técnico. Ontem no pré-mercado eu gravei, eu falei que eu errei nisso aqui, isso aqui pagou 1.000 pontos, tá? Eu olhei esse candle 156 e eu falei assim, pessoal, essa faixa de liquidez ela tá bem grande. Eu vou tomar a compra no 140, se voltar a retestar aqui, porque também tem uma escora no livro visual. Você tá entendendo o que que eu fiz? Você conseguiu entender o que que eu fiz? Tô falando bem tranquilo para você gravar aí. Então eu não errei hoje no stop de 165 pontos. Eu cometi o equívoco ontem de não tomar o 156, tá? Qual que é a diferença, pessoal, do 156? Toda captura de liquidez, o stop sempre vai aqui. Mas se o último pivô que falhou, eu pego a mínima dele e dessa mínima até a mínima aqui for uma faixa muito grande, o que que eu posso fazer? Ou eu compro com menos contratos aqui, no gatilho jogo stop aqui e faço adições aqui nessa faixa de preço, ou dois, eu vou esperar o gatilho aqui, o reteste no gatilho. Ontem eu fiz isso. Hoje a faixa era menor, por isso que eu já tomei no gatilho, entendeu? Então eu não vejo que teve erro no trade de hoje. O meu equívoco foi ontem, nesse trade aqui na vela 156, tá?
E só para considerar com vocês, olha o stop, 290 pontos, tá? Teve alunos que compraram na sala, tá, pessoal? Então eu vou tomar o risco aí, vou colocar o stop no 5,6, se for mais lá embaixo, eu compro de novo. 110 pontos. Chegou a pagar 1.300. Consegue entender? Mercado, pessoal. E para fechar esse vídeo, você precisa entender. O mercado você precisa de um método, tá? Método é o conjunto de técnicas que você aplica no mercado, tá? Você precisa colocar uma coisa na cabeça de uma vez por todas. Não tem problema você estudar vários conceitos, cursos, metodologias, não tem problema. Mas você tem que montar o teu caminho, né, o teu método para você aplicar todo dia no mercado. Tem muita gente que estudou muito, que às vezes sabe mais do que eu ainda, conhece tudo que é filosofia no mercado por aí, mas não tem um método que é aplicar de tudo um pouco no mercado e está se lascando, porque não sabe entrar numa oportunidade, até sabe, mas assim, entrou numa oportunidade como essa, se ele tem média no gráfico, o que que vai acontecer aqui, ó? O 156 ou o candle 140 vai ter média por cima aqui. Aí ele vai lembrar do setup de média. Ele vai falar: não, eu vou vender média. Então você precisa ter uma direção. A minha direção, ela sempre vai ser guiada pelo preço. A minha direção sempre vai ser guiada que a partir do momento eu tenho regras para comigo, entendeu? Isso está inserido dentro do método, tá? Que somado junto ao plano de trading vai realmente dar uma direção diária para aquilo que você tem que fazer dentro do mercado. E você soma o método com a constância. Constância é o poder da repetição. Você está entendendo? Tem várias frases que eu cito dia a dia na sala que são jargões verdadeiros do dia a dia de um trader profissional e lucrativo e consistente no mercado. E a consistência não é ganhar todo dia. A consistência, a qualidade é daquele que é constante. Então, se eu sei o que eu estou fazendo, eu aplico todos os dias. Se eu confio na metodologia, eu aplico ela todos os dias. Pegou a visão? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá bom? Pessoal, deixa teu comentário aqui abaixo. Não esquece de curtir no vídeo. Não esquece de, né, deixar tua dúvida se você ficou com alguma dúvida. E eu espero você, né, se você é aluno da sala ao vivo, espero você na sala ao vivo. Se você não é aluno, espero você no próximo recap da manhã, tá bom? Bons estudos a todos vocês. Lembrando mais uma vez, se inscreva no canal você que não é inscrito, curta esse vídeo e deixe teu comentário.